Graça e paz, amados irmãos, estamos hoje dando início a uma nova série que vamos estar ministrando no domingo às 15 horas pelo YouTube, que é ministrar sobre a pessoa do Espírito Santo. Vai ser um período de estudos que você não pode perder, porque cada vídeo, cada gravação será algo impactante, importante para a sua vida. Mas, antes de começarmos a nossa gravação, eu quero orar pedindo a Deus a bênção do Senhor, a unção do Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu possa transmitir uma palavra viva que vai edificar, transformar e modificar a sua vida. Também, Senhor, eu te peço, conceda àqueles que nos assistem espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da tua palavra, para que eles possam também receber essa palavra rema em seu espírito e serem completamente transformados, mudados para a honra e glória do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o tema da nossa ministração é Conhecendo o Espírito Santo. E hoje nós vamos fazer a abertura, vamos dar a introdução. E a partir da próxima semana, nós vamos estar pegando cada item desse conhecimento para ampliar o seu entendimento, o seu conhecimento, porque eu quero profetizar sobre a sua vida, meu amado. Depois dessa série de ministrações, você nunca mais será um crente meia boca. Você sempre será um crente cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de unção, cheio de poder para realizar a missão que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. No livro de Atos, capítulo 19, de 1 a 6, está escrito o seguinte: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, em que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Batismo de João, responderam eles. Disse-lhe Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Queridos, essa é uma dura realidade que aconteceu na igreja primitiva. Quando o apóstolo Paulo estava chegando na cidade de Éfeso, ele encontrou uma série de irmãos e, conversando com eles, perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: Não, nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Queridos, é inadmissível, em pleno século XXI, eu e você não termos um conhecimento mais aprofundado sobre a pessoa do Espírito Santo. Realmente, se nós queremos triunfar na vida espiritual, não podemos abrir mão desse auxílio poderoso que é a presença do Espírito Santo na sua e na minha vida. Então, Paulo, conversando com ele, disseram: Não, nós somos batizados no batismo de João, que é para arrependimento. Então Paulo imediatamente não perdeu tempo e impôs-lhe as mãos sobre eles. Então veio o Espírito Santo e começaram a falar em línguas, desculpem, e a profetizar. Gente, esse foi um presente maravilhoso de Deus, ofertado por Jesus quando estava com os discípulos aqui, que é a presença gloriosa de uma das pessoas da Trindade, que é o Espírito Santo, para habitar nos crentes e fazer toda a diferença. É muito importante que você entenda que Deus não aceita, Ele não quer que eu e você sejamos ignorantes a respeito das coisas espirituais. Em Romanos 11, 25 está escrito o seguinte: Irmãos, não quero que sejam ignorantes desse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Então veja bem, Paulo, mais uma vez, ele reafirma aqui
que ele não quer que eu e você sejamos ignorantes concernente às coisas espirituais. Nós precisamos ver as funções, para que serve, como funciona, para que nos momentos de necessidade possamos recorrer a essa força poderosa que é a presença de Deus através do Espírito Santo. Então ele disse que Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Muita gente hoje, amado, não entende por que o judeu não aceita Jesus como o Messias. Jesus preencheu todas as condições bíblicas e proféticas para identificar o Messias. Porém, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do judeu para que ele não recebesse a Cristo. Por quê? Porque Jesus não veio somente para judeu. Ele veio também para nós, que éramos gentios na carne, e através de Jesus nos tornamos filhos do Deus vivo. Então, se Deus não tivesse endurecido o coração dos judeus para não aceitar a Cristo, possivelmente nós não iríamos ter a oportunidade que tivemos de receber Jesus. Porque está escrito, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Essa é a chave pela qual eu e você hoje podemos tomar parte nesse glorioso projeto do Senhor. E esse o mesmo versículo de João 1:11 e o 12 diz assim, mas a todos quantos, aí não faz distinção entre judeu, entre gentio, entre nenhum tipo de classificação, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, mas a própria Bíblia profetiza que no único dia todo Israel vai ser salvo. Então o Senhor não excluiu Israel da salvação, apenas ele deu um tempo para que entrasse a plenitude dos gentios, e a partir daí não haveria mais dois povos, gentios e judeu, era um só povo de Deus, filho do Deus Todo-Poderoso, irmão de Jesus, algo maravilhoso para a gente experimentar, para a gente viver. Então veja bem, mas o Senhor quer que eu e você compreendamos qual é a função, quais as características, quais as bênçãos que Deus reservou para nós através da participação do Espírito Santo na nossa vida. Então nós precisamos ter comunhão com esse Espírito fabuloso que Deus nos concede. Então veja bem, no outro texto de Tessalonicenses ele diz também, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Nós temos esperança. A nossa esperança é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, muita gente não sabe das pessoas. E aí, morreu, acabou? Então, nessa passagem aqui de Tessalonicenses, o apóstolo explica que aqueles que morreram com Cristo, salvos, redimidos, também ressuscitarão e receberão corpos glorificados. Então, ele não quer que a gente fique triste com os nossos amados que partiram para a eternidade, porque certamente nós os iremos encontrar lá na glória. Agora, se realmente você não tem Cristo, aí você tem que ficar muito abatido, porque não há segunda chance. Essa aí é a última, e Deus usou todos os meios disponíveis que ele tinha para nos fazer acreditar nas suas promessas, na sua palavra. Então, amados, esse assunto do Espírito Santo nós vamos abordar pelo menos em 11 ministrações para aprofundar a matéria, para que você não fique voando, para que você não fique de fora, para você não fique sem usufruir dos benefícios, das maravilhas que vão acontecer na sua vida a partir do momento que nós vamos desenvolvendo essas ministrações sobre a pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Quando Pedro foi evangelizar na casa de Cornélio, houve ali um assunto muito intrigante e ao mesmo tempo muito impactante.
Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele estava com a casa cheia de parentes e amigos, porque o anjo tinha vindo visitar Cornélio e mandou chamar Pedro lá em Cesareia para que Pedro explicasse o projeto de Deus para os gentios. E aí Pedro chegou lá e os camaradas se ajoelharam. Pedro falou: não, meu filho, se levante, porque eu sou homem igual a vocês. Deus me afirmou, me comprovou que a nenhum de vocês podemos chamar de imundos ou impuros aquilo que Deus purificou. Então, por esse motivo, Pedro pôde entrar na casa de Cornélio, porque havia uma tradição que os judeus não podiam se misturar com os gentios. Mas nesse caso, Pedro foi convocado por Cornélio para ir na casa dele explicar algo que Deus queria que Cornélio soubesse, porque até então ele não sabia do plano da salvação. E aí Pedro começou a pregar e houve algo assim importante naquele lugar. Em Atos 10, 44, 48, está escrito o seguinte: enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviu a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo e depois pediram a Pedro que ficasse com eles por alguns dias. Veja, isso aqui é um fato totalmente novo, porque normalmente, o Espírito Santo vem sobre aqueles que já receberam a Cristo como Senhor e Salvador, e depois dessa experiência de novo nascimento é que eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Mas aqui Deus quis provar algo totalmente inédito, totalmente novo, porque os judeus achavam que o Espírito Santo era só para eles, ele não podia ser compartilhado com os gentios. E a Bíblia diz que Pedro ainda estava pregando, falando das maravilhas de Deus, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E aí, aquela galera que veio com Pedro, que era da circuncisão, lá de Jerusalém, ficaram admirados, ficaram espantados. Por que aconteceu esse fenômeno? Eles nunca tinham visto e ouvido algo semelhante. Então, Deus quis mostrar para os judeus ortodoxos, os judeus mais conservadores, que Jesus veio também para os gentios. E aí, eles se exclamaram assim. Pedro então pergunta para a plateia: pode alguém negar água, impedindo que esses sejam batizados? Então foi um sobrenatural de Deus para provocar uma mudança no pensamento daqueles crentes de Jerusalém que tinham a pretensão de achar que Jesus era só para o judeu. E aí ele pergunta: pode alguém impedir essas pessoas de serem batizadas? Claro que não. Se antes do batismo nas águas, eles já receberam o batismo com o Espírito Santo, fato inédito e único na narrativa das Escrituras. Então, ordenou que eles fossem batizados. E depois o Cornélio e a sua comitiva pediu que Pedro ficasse com eles mais alguns dias, porque eles queriam conhecer mais sobre Jesus. Esse Cornélio era um centurião romano, responsável por um destacamento de 100 soldados, mas a Bíblia diz que ele era um homem piedoso, que fazia esmolas e que ele ajudava todos os que o procuravam. Por causa disso, Deus se agradou e mandou um anjo lá na casa desse Cornélio e dizer: Cornélio,
você é um homem muito amado do Senhor, porque ele ouviu as suas orações e viu as suas esmolas. Então, Deus tem algo muito grande para você. Porém, é necessário que você vá lá em Cesareia buscar um apóstolo chamado Pedro e ele vai lhe falar das maravilhas de Deus, e foi o que aconteceu. Então, essa é a primeira experiência de batismo com o Espírito Santo antes de batismo nas águas, para você ver a importância que Deus estava dando àquela situação, e o Pedrão discerniu claramente esse esclarecimento, até porque quando ele estava lá na casa do seu hospedeiro lá em Cesareia, era mais ou menos meio-dia, e ele subiu ao eirado para orar, enquanto a mulher do Simão estava fazendo lá o almoço, e aí de repente ele tem um êxtase e vê os céus abertos e descendo sobre ele um lençol amarrado nas 4 pontas, que tinha toda a espécie de quadrúpedes, aves e répteis imundos. E aí a voz lá do céu diz: Pedro, mata esse negócio aí e come. Veja, uma situação bem apropriada, era meio-dia, ele estava com fome, e vem essa voz do céu dizendo: Pedro, mata e come. Ele falou: de jeito nenhum, Senhor, eu jamais comi nada que fosse impuro. E esse fato se repetiu a 3ª vez, e na última vez Deus disse para Pedro: Pedro, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Foi por causa dessa experiência que ele desceu do eirado e encontrou 2 mensageiros de Cornélio, que veio convidá-lo para ir à casa do Cornélio. Se ele não tivesse tido aquela experiência que o Senhor mostrou através do lençol que descia do céu, jamais ele iria na casa do Cornélio. Mas Deus, quando tem os seus propósitos, ele tem os seus caminhos que só ele conhece. Então, através dessa experiência, o Pedrão quebrou toda a sua dureza de coração, toda a sua interpretação histórica dos fatos, e passou a seguir aquilo que Deus estava ordenando que ele fizesse. Então, ele hospedou as pessoas, os soldados que veio buscá-lo, e depois do almoço ele seguiu para Cesareia, para a casa do Cornélio, juntamente com alguns irmãos lá de Israel, de Jerusalém, que eram hebreus autênticos. Levou essa galera com ele para que testemunhasse o milagre que Deus iria operar na casa do Cornélio. Então, Deus, quando ele quer fazer as suas maravilhas, ele tem os caminhos que eu e você não conhecemos. Porém, a nós cabe obedecer, aceitar as propostas do Senhor. E então Deus pode nos usar sem nenhuma resistência nossa, como foi o caso do Pedro. Quando Pedro chegou na casa do Cornélio, Cornélio se ajoelhou, ele falou: levanta, cara, que eu sou homem igual a você. Eu estou aqui porque eu tive uma experiência, e Deus me provou que a nenhum homem eu considere impuro daquele que o Senhor purificou. Então, essa foi o grande milagre que aconteceu na casa do Cornélio. Nós não podemos viver, queridos, uma vida abundante sem a participação do Espírito Santo. Em João 10:10 está escrito: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham a vida plenamente. Numa outra tradução, tem a vida em abundância. Muitos crentes, irmãos, pensam que essa vida em abundância vai ser lá no céu. Não, não é lá no céu, é aqui e agora. Porém, você precisa disponibilizar os mecanismos que Deus liberou para você e para mim, para que nós possamos usufruir o melhor de Deus para nós. Então, veja só, em 1 Coríntios 2, 14 e 15 está escrito o seguinte: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, do Espírito Santo, pois para ele são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado por ninguém. Olha só que coisa extraordinária.
O homem natural. Você sabe que um dos motivos que Jesus veio a essa terra foi para salvar a humanidade. Está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, há o homem natural e há o homem espiritual. Veja só, quando Jesus manda os discípulos pregar o evangelho em todas as nações, ide por todas as nações e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então veja bem, meus irmãos, as pessoas erroneamente afirmam por aí que todas as pessoas são filhas de Deus. Mentira. Isso não é verdade. Veja, todas as pessoas são criaturas de Deus. Mas Deus nos manda pregar o seu evangelho para que as pessoas creiam nesse poder de Deus e passe da condição de criatura para filho. Então essa é a grande obra para mim e para você pregar nesses tempos agora. Porque todas as pessoas nascem criaturas de Deus. Mas Deus, ele, como foi escrito ali em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, as pessoas que são naturais, que não nasceu de novo, não vai entender a pregação do evangelho, porque ela só é possível quando você tem o Espírito Santo dentro de você, que vai explicar a mensagem, que vai provar que você é um pecador e que você precisa de mais de um Salvador, que é o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, veja bem, existe o homem natural, que é aquele que nasceu de uma mulher, todos somos homens naturais, mas existe o homem espiritual. E aí entra o seu trabalho e o meu como cristão e como discípulos de Jesus. Nós queremos transformar todos os nossos amigos, parentes, conhecidos, levá-los da condição de criatura para a condição de filho. E aí nós vamos precisar conhecer os projetos do Espírito Santo para nós. Então o homem natural, por mais culto, por mais inteligente, por mais preparado que ele seja, ele não vai entender a mensagem do Evangelho. Embora seja uma mensagem simples, mas ela requer da unção de Deus para convencer aquele que ouve a mensagem. Então, nosso propósito como cristão é transformar as pessoas de homem natural para homem espiritual. E isso só é possível quando as pessoas recebem a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E passa a viver segundo a Bíblia, passa a viver segundo os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Então, essa mensagem é por demais importante. Nós precisamos nos tornar homens e mulheres espirituais. Do contrário, nós não vamos entender a mensagem e nós até podemos ter uma conversão intelectual. Você aceitou Jesus com a mente, mas o coração está fechado. Então, receber Jesus com a mente não resolve a situação. Precisamos receber Jesus no coração, onde ele vai fazer a circuncisão no coração para nos converter, tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne, colocar um espírito novo e colocar o seu Espírito Santo para guiar, para proteger, para instruir, para ensinar a nós no novo caminho, no reino de Deus e segundo os propósitos de Deus para a sua criação, para cada um de nós que somos filhos do Deus Altíssimo. Então, meus amados, nós precisamos conhecer o Espírito Santo, que é o presente mais maravilhoso que nós temos, porque Jesus se fez carne, habitou entre nós por cerca de 30 anos e meio, 33 anos e meio, viveu ali na Galileia, pregando o Evangelho, treinando um grupo de 12 homens para se tornar os apóstolos do Cordeiro. Então, precisamos compreender
quem é o Espírito Santo? Qual o seu papel? No que ele pode me ajudar? Tem coisas incríveis que você vai descobrir nessa caminhada maravilhosa com o Espírito Santo. Agora, não adianta você conhecer o Espírito Santo de ouvir falar, ou como naquele caso lá de Éfeso, que os caras nem sequer ouviam falar que havia o Espírito Santo. Hoje, eu creio que as igrejas pregam pouco sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é só para ser estudado, é para ser praticado. Se você não caminhar em parceria, em comunhão, em unidade com o Espírito Santo, certamente você não vai desfrutar das bênçãos, das maravilhas que ele tem para você e para mim. Então nós precisamos, irmãos, aprofundar no estudo, e isso nós vamos fazer nas próximas 10 semanas que vem pela frente. Eu vou detalhar com muito cuidado a função, a ação do Espírito Santo. Hoje, nós temos igrejas evangélicas, meus irmãos, que não creem no mover do Espírito Santo para os nossos dias. Eles afirmam erroneamente que o mover do Espírito foi somente para a igreja de Atos dos Apóstolos, lá no início da igreja primitiva. Não é verdade. A Bíblia diz em Hebreus 13:6 que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, o Espírito Santo veio para tratar, para treinar os crentes, para realizar a obra gloriosa do Senhor aqui no planeta Terra. Então, cabe a você e cabe a mim desenvolver esse estudo, aprofundar nesse tema e, meu querido, desfrutar das maravilhas que o Espírito Santo tem para ti e para mim, para que a nossa vida seja um sucesso, para que você seja um homem ou mulher mais do que vencedor. Então, veja bem, lá no livro de Oséias 6:3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Na outra tradução diz: esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como a chuva do inverno, como a chuva da primavera que regam a terra. Então, às vezes a gente pensa que conhece as coisas de Deus e não conhece. O grande servo do Senhor chamado Jó, depois de ter uma experiência terrível de tratamento de Deus com a vida dele, ao final de todo aquele processo, ele declarou: Senhor, na verdade eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino, Senhor, no pó e na cinza. Então você imagina um homem da estirpe de Jó, da categoria de Jó, o conhecimento dele era só de ouvir falar. Então hoje muita gente aqui no nosso país também conhece os projetos de Deus só de ouvir falar, mas isso só não basta. Deus quer que eu e você o conheçamos de perto, porque veja, amados, o Espírito Santo habita dentro de você, dentro de mim. Então ele está à nossa disposição 24 horas por dia para nos orientar, para nos ensinar, para nos dar poder, para realizar a obra gloriosa que o Senhor estabeleceu para mim e para ti. Então veja bem, nós precisamos conhecer o Espírito Santo, caminhar com ele, desfrutar do seu conhecimento, do seu amor, das suas instruções, para aí sim vivermos uma vida cheia de glória, cheia de unção, para expandir o reino de Deus aqui na face da terra. Meus queridos, eu teria muito mais coisas para falar, mas o meu tempo não me concede. Nós queremos, nesse momento, orar, pedindo ao próprio Espírito Santo que abra a sua mente, abra o seu entendimento, e aquilo que eu não consegui expor na minha explanação, que o Espírito Santo converta no seu coração, conceda tirar todas as dúvidas, todas as dificuldades, aquilo que eu não fui capaz de explicar, que o Espírito Santo te explique, e você abre esse coração, recebe a pessoa do Espírito Santo para andar com ele, caminhar com ele e ser mais do que vencedor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que você me concede. Abençoa todos aqueles que nos assistem, abençoa eles agora e para sempre. E eu te louvo, papai, pelo teu cuidado, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os nossos ouvintes,
aqueles que nos assistem, que eles possam ser cheios da graça, da unção, do poder, da glória, da majestade do Espírito Santo do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Pai.